Irmãos, os atributos de Deus. Deus é onipotente, quer dizer que Ele tem todo o poder. Deus é onisciente, quer dizer que Ele sabe todas as coisas. E Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Na semana que vem a gente vai trabalhar no Deus onipotente. Hoje, Deus colocou no meu coração a gente trabalhar a justiça de Deus. E a gente, para parar para pensar em justiça, muitas das vezes a gente pensa em justiça como igualdade. Só que a justiça, ela não tem nada a ver com igualdade. Por quê? Porque Deus fez pessoas morarem em locais que tem muita estrutura e Deus fez pessoas morarem em lugar com pouca estrutura. Senão Deus seria injusto. Por que uma pessoa nasce lá no Haiti, cheio de crise, e o outro nasce na Noruega com acesso à saúde, com acesso à educação? Por que uns nascem numa família boa, estruturada, onde o pai e a mãe cuidam dos seus filhos com zelo, olha o seu caderninho, leva no médico quando está doente? E por que algumas crianças são largadas, né? As pessoas largam as crianças aí nas ruas. A gente conhece aí muitas crianças de rua. Infelizmente no Brasil, né, é uma realidade ainda hoje, criança de rua. Por que umas pessoas nascem com saúde e as outras nascem doentes? Por que a pessoa nasce com saúde e fica doente durante a sua vida e outros passam a sua vida toda sem ter um problema de saúde? Se isso fosse igualdade, então Deus não é justiça. Deus seria injusto. Só que a gente tem que analisar a justiça de Deus comparando ela com a justiça dos homens. Vou te dar um exemplo. Antigamente, um policial militar, se ele prendesse uma pessoa com uma arma que era de brinquedo, ele não era preso. Por quê? Porque a arma de brinquedo não era crime andar com ela. Depois foram mudando o entendimento e hoje, se a pessoa for pega com uma réplica na rua, ela pode ser conduzida à delegacia. Ela vai prestar esclarecimentos e aí a autoridade policial ali vai decidir se abre inquérito, se não abre, coisa e tal. Porém, lá no início, você prendia o cara e levava, entrava numa coisa chamada fato atípico. O que é o fato atípico? O fato atípico é quando não tem nada na lei dizendo que aquilo é crime. Então vamos supor, uma pessoa teve uma atitude com a outra que eticamente, pela ética, pela nossa moral, seria errado. Aí a pessoa vai lá e dá uma queixa na delegacia. Quando o delegado vai pegar aquela queixa, ele vai olhar em que crime se enquadra. Então ele vai pegar o Código Penal. Quando ele pega o Código Penal, ele vai dizer: ih, meu amigo, isso aí não é crime não. Isso aí não é crime. Vou dar um exemplo. Eu fui dono de locadora. Você, por exemplo, ter filme adulto não é crime. Mas é pra gente imoral. Não é verdade? Pra gente é imoral. Se você pôr filme adulto ali e tal, pra gente é imoral. Mas não é legal. Só que, porém, naquele período em que eu tinha locadora, começou a surgir a pirataria. E muitas pessoas que se julgavam ter uma grande moral, ou seja, que ser bastante ética, compravam o filme. Só que comprar o filme é ilegal, porque é pirataria. Então, ética é diferente de justiça. Quando o juiz vai pegar uma causa para julgar, o que ele vai fazer? Ele vai olhar se a pessoa que impetrou a causa, não sei se o termo é esse, mas acredito que seja, quando a pessoa que impetrou a causa, ele vai olhar se aquela pessoa tem o direito. Como que o juiz vai ver se aquela pessoa tem direito? Ele vai ter que pegar a lei. O que a lei diz? A lei diz isso, isso e isso. E aí o que vai acontecer? O juiz vai dar ganho ou perda de causa. Por exemplo, fulano de tal, você não tem o direito. Vamos dar um exemplo. Eu sou lá um colecionador de moedas, igual o Sebastião. Aí eu vou e compro uma moeda pela internet. A moeda não chegou. O que eu vou fazer? Eu vou prestar uma queixa. Porém, aonde é que vai estar escrito isso? Lá no Código de Defesa do Consumidor.
Então a pessoa que eu comprei, ela vai ser enquadrada em algum tipo de coisa. Por quê? Porque ali existe a lei escrevendo que aquilo é o quê? Errado. Agora, como é que funciona a justiça de Deus? A justiça de Deus funciona da mesma maneira. Deus deu pra gente uma lei, ó. Aqui na palma da nossa mão, ó. Ela fica na palma da nossa mão a lei que Deus deu, ó. Então, Deus, quando Ele cria o homem, Ele cria o homem e só dá uma lei para o homem. Qual que era a lei que Ele deu para o homem? Você vai comer de tudo. Você só não vai comer, tadinho. Você só não vai comer daquela ali. Olha só tinha uma regra. Só tinha uma regra que o homem não podia quebrar. Só tinha uma regra que o homem não podia quebrar. E o que o homem fez? Quebrou a regra. A única. Você pode comer tudo, você pode fazer de tudo. Você pode nadar, você pode fazer não sei o quê. Você dá nome para os bichos aí. Deus mandou Adão dar nome para os bichos. Deus mandou Adão fazer o que ele quisesse ali. Ele podia pegar ali um pedaço de pelo, fazer uma bola, ficar jogando bola. Ele podia inventar um... Não, antigamente o pessoal jogava bola de meia, né? Então, Adão podia fazer tudo. A única coisa que o Adão não podia fazer era comer da bendita da árvore. E aí, quando Adão ele come da bendita árvore, é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. No versículo 4, ó. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, e estando nós, no 5, ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí ele coloca entre parênteses aqui, pela graça sois salvos, no texto. Então preste atenção. Isso aqui é muito legal para a gente poder ver. O que é religião para as pessoas lá fora? Um conjunto de regras, certo? Isso pode, aquilo não pode. Isso pode, aquilo não pode. Para as pessoas lá fora, a religião é um conjunto de regras. Mas quem foi que inventou essas regras? Muitas dessas regras que foram inventadas aí não foi Deus que colocou. Porque a regra que Deus manda fazer, o povo não faz. O que tem que fazer, o povo não faz. A gente foi na igreja do amigo nosso, aí estava cantando lá aquela música. Tudo entregarei. Aí ele falou assim, ó, tá todo mundo cantando tudo entregarei, mas a igreja está com as contas no vermelho. Vocês estão cantando aí tudo entregarei, a gente até chora. Mas ajudar que é bom. Falou, pai, as contas estão tudo atrasadas aí, não sei o quê. Ele não chegou a dizer que estava atrasado, estava no vermelho, mas ele falou que a renda dela, Luísa, falou que a renda estava muito baixa. Para o povo, com a paixão que o povo cantou tudo entregarei, com aquela paixão, ele falou assim, pô, então esse negócio tá diferente. Por quê? Porque aquilo que Deus manda a gente fazer, a gente não faz. Por quê? Deus manda amar o próximo. Qual que é o mandamento de Jesus? Jesus, ele resumiu toda a Bíblia em 2 mandamentos. Ele fala assim, amar o próximo, Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Aí o que acontece? O que é amar o próximo? Amar o próximo, Jesus explica. Um homem estava viajando. Aí ele foi assaltado. Apanhou. Aí caiu na estrada. Ficou lá na estrada lá jogado. Aí passou, vamos colocar nos dias de hoje, passou um pastor. Estava muito ocupado, não deu para parar para ajudar o cara não. Aí passou um padre. Aí não deu para ajudar não. Aí no nosso dia de hoje, passou um macumbeiro. Aí o macumbeiro foi lá. O que está acontecendo aí, cara? Rapaz, foi assaltado. Espera aí, vem cá, entra no meu carro aqui. Aí, se fosse no dia de hoje, o macumbeiro deve ficar lá no Unimed. Na SUS, né? Não, deixa lá no Unimed, se fosse no dia de hoje. Deixa lá no Unimed, no dia de hoje. Deixa lá no Unimed, fala assim, ó, cuida desse moço aí, que eu tô partindo. Vou passar aqui o cartão. Se faltar alguma coisa, quando eu voltar, eu pago. E aí Jesus pergunta, quem foi o próximo? Quem foi o mais próximo, né? Então, a gente fica muito preocupado com a religião. Só para os religiosos mesmo, ó. Por quê? Porque para o religioso, o que vale é o pode e não pode.
Não pode, não pode, eu estou bem com Deus. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente é que isso não funciona. Por quê? Primeiro a gente tem que entender o seguinte: todos nós pecamos em Adão. Ou seja, quando Adão quebrou a única regra, Adão quebrou a única regra que ele não podia quebrar. Como nós somos filhos de Adão, nós recebemos a punição de Adão. Vou dar um exemplo para vocês. Lá na China, quando uma pessoa é executada, a família é obrigada a pagar a bala que matou a pessoa na execução. Em outros países também é assim. Tem países que, por exemplo, se eu comprar e morrer, a Alice fica com a dívida. Aqui no Brasil é que nós temos uma outra lei. Então aqui no Brasil, esse tipo de texto, ele fica meio confuso. No Brasil ele fica meio confuso. No Brasil ele fica meio confuso. Porém, lá fora é fácil as pessoas entenderem por quê. Porque você pode herdar uma dívida. Quando você compra uma empresa, você compra a empresa com as dívidas que ela tem. Aqui no Brasil é que a gente tem essa mania de o cara morreu, morre a dívida. Né? Aqui no Brasil nós temos umas leis que são mais assim, humanistas, vamos dizer assim. Né? São leis mais humanistas. Mas lá fora... Brasileiro é ruim pagador. Não, é verdade, mas eu digo assim, a lei ajuda ele também, por exemplo. Vamos supor, eu fiz dívida, eu morro, a Alice não herda da minha dívida. Ainda tem os casos, se eu estiver pagando uma casa financiada, a dívida morre e a Alice herda a casa sem dívida. Se a casa estiver financiada no meu nome. Então, pra gente, pro brasileiro entender a herança do pecado de Adão ficou um pouco difícil, porque o brasileiro não está acostumado a herdar o ruim. O brasileiro só herda o bom, né, Neném? O brasileiro só herda o bom. O ruim, o brasileiro não herda. E aí, como é que a gente vai entender a justiça de Deus? Porque tem gente que acha que a justiça de Deus é aquela coisa... Lembra quando a gente era criança? Ó, Deus castiga, hein? Quem lembra disso? Deus castiga, ó. Faz isso não, que Deus castiga, hein? As crianças sofriam na escola, né? Porque você fazer qualquer coisa, vinha a professora e falava, ó, Deus castiga. Então hoje, a gente criou um Deus na nossa mente, um Deus que ele é assim. Senta aí, irmão. O Deus ele é assim. Ou ele é bonzinho, ou ele é carrasco. O que é o Deus bonzinho? Eu posso viver a vida do jeito que eu quiser, que Deus me ama, porque Ele quer que eu seja feliz. Agora, tem aquele Deus que, olha só, eu faço tudo de bom. A Alice não faz nada, como é que ela vai ganhar as coisas? Não, Deus está errado. E aí a gente tem que entender que o princípio da justiça de Deus não está, gente, em ser carrasco. A justiça de Deus não está na punição que Deus tem, mas a justiça de Deus está em julgar os homens segundo a lei que Deus estabeleceu para nós. E ontem o reverendo Augusto Nicodemos, ele falou um negócio interessante lá no culto, que mesmo a pessoa que não tem Bíblia para ele peca referente à sua ética. Ele peca referente à sua ética. Vamos supor, ele estabelece uma ética dele, uma lei dele, uma moral dele, e ainda assim, dentro da moral dele, ele não funciona. Por exemplo, se você perguntar para a pessoa qualquer fofoca é errado, perguntar para qualquer pessoa fofoca é errado, mas todo mundo faz fofoca. É ou não é verdade? Independente da religião, independente da posição política da pessoa, ela vai dizer. A pessoa vai falar assim, trair é errado, independente da religião, mas as pessoas ainda traem. Não estou dizendo que todos traem, mas as pessoas traem. Então, dentro do seu próprio sistema de ética, você é corrompido, eu sou corrompido. Nós erramos. Você sabe que aquilo não pode fazer, mas você dá um jeitinho. Você descobre como que pode burlar a lei e você burla. Nós, vamos colocar, né? Nós burlamos. A pessoa sabe que não pode beber e dirigir, a pessoa bebe e dirige. Então, assim, independente da lei de Deus, a nossa própria lei que a gente estabelece pra gente, a gente erra. E se Deus fosse julgar todo mundo, não sobraria ninguém. Por isso que a Bíblia fala,
com muito amor que nos amou. Por quê? Porque Deus, ele é muito mais amor hoje do que justiça. Porque vai chegar um dia em que verdadeiramente Deus vai julgar a todos. E que dia que Deus vai julgar a todos? No dia em que o seu filho voltar. E a partir do momento que Jesus voltar, o que vai acontecer? Aí sim, aí ele vai julgar os ricos e os pobres. Deus vai julgar os ricos e os pobres. Aí Deus vai falar para o rico assim, ó: Antônio, eu te dei R$1 milhão para você multiplicar. Você multiplicou, parabéns. Mas o que você fez com esse dinheiro? Você corrompeu pessoas, você matou pessoas. Então, ó, esse aqui é o teu juízo. Regina, eu te dei lá 10 milhões. O que você fez com esse dinheiro? Ah, Senhor, eu tinha uma clínica de recuperação de drogados lá, de dependentes químicos. Eu tinha lá um grupo de apoio a mulheres que apanham de homens. Aí Deus vai fazer o quê? Ele vai fazer o julgamento da Regina. Ele vai julgar todo mundo. Só que todos nós já estamos condenados. Esse é que é o problema do juízo de Deus. Todos nós estamos condenados. Todos nós já estamos condenados. Por que nós estamos condenados? Porque ele fala, no versículo 5, estando vós ainda mortos em vossas ofensas. Então o que isso quer dizer? Quando Adão peca, espiritualmente falando, todo mundo morre. E como que o homem se chegava até Deus? Ele matava um animal, lembra? O sangue daquele animal inocente trazia o quê? O perdão dos pecados. Encobria. Então Deus, ele estabeleceu que o sangue traria a reconciliação entre o homem e Deus. Só que naquela época era sangue de animais. Então, para poder resolver o problema da humanidade, o que Deus fez? Ele enviou o seu próprio filho, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Aí Jesus vai fazer o quê? Primeiro, ele vai cumprir toda a lei, ou seja, Jesus vai ser perfeito. Tudo aquilo que a gente não consegue fazer, é como se Deus falasse pra gente assim, ó, tá vendo? Dá pra fazer. Porém, por mais que a gente faça tudo, a gente ainda tem uma dívida, lá dos nossos pais, Adão e Eva. Jesus, ele não nasce diretamente de Adão. Por quê? Jesus é um ser híbrido, ele é um ser misturado. Ele é um ser que mistura a humanidade e a divindade. Por isso Jesus não herda o pecado de Adão. É como se Maria fosse apenas uma barriga de aluguel do Filho de Deus. Tem água aí não, Sebastião? Hoje não está caindo água, não. Tá, mas fazer o número 1 dá pra Vai fazer. ali, ó. Vai ali no nosso. Ali também não tá caindo só ali. Só tem água da caixa, só água da caixa. As águas que descem normal hoje não está caindo. Vai ter que estar lá na casa dele. Então vamos continuar, para a gente poder concluir. Então Jesus de Nazaré, o que ele vai fazer? Ele vai vir, vai ser perfeito, vai pegar a minha dívida, que é aquela dívida feita lá em Adão, vai pegar a sua dívida, vai pegar a dívida das crianças, vai pegar a dívida do mundo inteiro, vai botar no bolso. Vai para a cruz, e lá na cruz, ele vai carregar os nossos pecados. Mas aí você pergunta, por que não poderia ser o apóstolo Paulo? Por que não poderia ser o apóstolo Pedro? Por que teria que vir o próprio Jesus? É porque só Deus poderia aguentar toda a fúria de Deus. Você imagine só, toda a justiça, todo o mal feito no mundo,
estupro, traição, mortandade, epidemias feitas por maldade. Imagine toda a maldade do mundo. Toda a maldade do mundo. Imagina só. Toda a maldade do mundo sendo carregada naquela cruz. Se Deus olhasse para mim e para você, nós seríamos fulminados na hora. Jesus só não foi fulminado porque Jesus é imortal, ele é o próprio Deus. Então, quando Deus vai fulminar Jesus, só o próprio Deus podia sentir a ira do próprio Deus. Por isso é que nós hoje podemos dizer: pela graça sois salvos. O que é graça? É um favor imerecido. Você não fez nada para merecer. Por exemplo, uma pessoa chega lá na vila com um cachorro quente, entrega lá para o mendigo. O mendigo fez alguma coisa para merecer? Não. Ele ganhou o quê? De graça. A própria pessoa colocou no coração dela: eu quero fazer uma bondade. Né, Neném? Neném está concordando ali, está dando glória. Deus colocou no próprio coração: eu quero fazer uma bondade para com o homem, eu vou enviar o meu filho. Foi de graça. A gente não mereceu nada. Porque a gente não merece nada. Na verdade, nós merecíamos o quê? A ira. É o que o apóstolo Paulo fala. Nós éramos o quê? Versículo 2. Em que, no outro tempo, andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre os quais, versículo 3, todos nós também antes andávamos nos desejos da carne. O apóstolo Paulo se coloca nisso aí também. Mesmo ele sendo judeu, mesmo ele guardando toda a lei de Deus, porque a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele era um cara irrepreensível segundo a lei, ou seja, ele não tinha defeitos quanto à lei, mas mesmo ele seguindo a religião, o apóstolo Paulo ainda era pecador. Ele ainda estava morto e andando segundo as concupiscências do mundo. Olha que interessante. Aí ele continua: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aí coloca: éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ele está dizendo o seguinte: não importa se o cara é judeu e ele segue toda a lei, ele ainda continua sendo filho da ira. Porque a única maneira de olhar para a ira de Deus era o quê? Fazendo sacrifícios. Aí faz sacrifício e mata bicho. O culto deles era o quê? Era um açougue. O culto deles era um açougue. Vem, família tal, lau. Ficava lá o sacerdote matando bicho. Beleza. Seus pecados foram expiados. Vamos outro. Esse era o culto dos caras lá. E aí sábado eles iam na sinagoga, eles ouviam a palavra, mas ali não era para remissão de pecados. Ele ouviu para aprender a palavra de Deus, para vivificar a palavra de Deus. Porém, lá no templo era val. E uma vez por ano, o sacerdote fazia expiação dos pecados do povo. Uma vez por ano. Porém, quando Jesus vem, e louvado seja Deus por isso, ele aplaca a ira de Deus. Ou seja, ele nos dá as condições de sermos feito justiça de Deus. E aí a justiça de Deus agora não incide mais sobre nós. É por isso que lá em João, a gente estava lendo, não sei se é do 5 ou do 6, eu não lembro agora, mas é um pouquinho para frente, não sei se... Não vou falar aqui de cabeça, senão vou falar errado. Que ele fala assim, aquele que crê em mim não está condenado, mas passou da morte para a vida. Então a justiça de Deus, ela não opera naqueles que aceitam o sacrifício de Jesus. Por isso que eu disse no começo, guardar regras é só para o religioso. Para Jesus, o que vale é amar o próximo. Para Jesus, ele fala o seguinte: subiram 2 homens para orar. Aí o homem foi orar assim: Senhor, muito obrigado, Pai, porque eu sou homem justo. Obrigado, Senhor, porque eu jejuo 2 vezes por semana. Obrigado, Senhor, porque eu leio a Bíblia antes de dormir. E o outro vai orar: Senhor,
Eu sou pecador demais, Senhor, eu não mereço sua misericórdia não, mas poxa, olha para mim aí, Senhor, vê o que o Senhor pode fazer por mim. Eu sou pecador, Pai, eu sou falho. Aí Jesus pergunta, quem saiu justificado da oração? O outro que chegou lá, obrigado, Senhor, porque eu sou um camarada que eu dou dízimo, obrigado, Senhor, porque eu oro. Quem saiu justificado foi aquele cara que foi lá pedir perdão, falou para Deus, Deus, eu sou pecador. É humilde, né? Sou pecador, ele reconheceu a sua realidade, porque o outro achava que porque ele fazia muito, para Deus ele estava bem, né? Ele achou que ele tinha crédito com Deus por conta disso. E a gente nunca faz tudo, né? Não faz, e a ideia é justamente da gente aprender que, porque Jesus morreu por nós, aí sim, nós falamos, Senhor, obrigado, porque o Senhor enviou o seu Filho, e o seu Filho morreu por mim, por você. Vamos ficar de pé?